Oi, meu nome é Lívia e eu vou falar sobre a contextualização histórica da Constituição de 1824 e 1891. Elas marcaram momentos distintos na história política do Brasil e ela reflete sobre as transições e sistemas de governo e as mudanças sociais. A Constituição de 1824 ela foi a primeira do Brasil e promulgada durante um período imperial após a independência em 1822. Ela institui uma monarquia constitucional com um governo centralizado ao torno de Dom Pedro I, e um dos principais aspectos foi a criação do poder moderador, que dava ao imperador grande poder sobre os demais poderes. Essa Constituição ela manteve o voto sensitivo e excluiu grande parte da população, como as mulheres, escravos e pobres. A Constituição de 1891 ela foi a primeira da República e ela foi promulgada através da Proclamação da República em 1889. Ela foi inspirada no modelo dos Estados Unidos, onde ela instituiu uma república federativa presidencialista com a separação dos três poderes e o fim do poder moderador. Ela aboliu o voto censitário, mas ela manteve o voto exclusivamente masculino e excluiu os analfabetos, onde era a grande parte da população. E essas duas constituições, elas refletem as transições de um Brasil monárquico e aristocrático para a república inspirada em valores mais liberais, mas ainda com muitas exclusões sociais. Meu nome é Vitória e eu vou falar como as constituições foram aprovadas. A Constituição de 1824 do Brasil Império, ela foi apoiada pelo Partido Português, constituído por ricos comerciantes portugueses e altos funcionários públicos. Aí Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte em 1823 e impôs seu próprio projeto, que se tornou a primeira Constituição do Brasil. Já a Constituição de 1891, que já era da Primeira República, então após a proclamação da República em 15 de novembro de 89, o Marechal Deodoro da Fonseca, proclamador da República e chefe do governo provisório, nomeou uma comissão de 5 pessoas para apresentar um projeto a ser examinado pela futura Assembleia Constituinte. Eu sou a Rayane e eu vou falar das características da Constituição de 1824, que foi a primeira do Brasil. Ela era uma monarquia constitucional que estabeleceu no Brasil com o poder controlado pelo imperador. A divisão de poderes era o executivo, o legislativo e o judiciário, embora o executivo tivesse grande influência. O voto era censitário, o direito de voto era restrito apenas para os homens que tinham uma determinada renda, excluindo a maioria da população. A religião oficial do Estado era o catolicismo e as outras eram toleradas, mas não tinha igualdade de direitos. Os direitos individuais incluíam uma declaração de direito, embora com restrições em relação à liberdade e à igualdade. E as características da Constituição de 1891, que marcou uma transição no Brasil para a República, é que ela era uma república federativa, com a divisão de poderes entre a União, Estado e municípios. Teve o sufrágio universal, que estabeleceu o voto direto e secreto para os homens maiores de 21 anos e excluiu apenas os analfabetos e soldados. Teve a liberdade religiosa, que garantiu a liberdade de culto, separou a Igreja do Estado, ao contrário da Constituição anterior. Os direitos individuais incluem uma ampla declaração de direitos individuais, que assegurou a liberdade de expressão e reunião e associação. O poder executivo tinha um presidente da República como chefe e era mandato de 4 anos e possibilidade de reeleição. O sistema parlamentarista adotou um sistema que, a algumas questões, permitia maior autonomia ao legislativo. E agora eu vou falar os objetivos da Constituição de 1891, que foi estabelecer a República, criar um novo regime político, rompeu com a monarquia e proclamou o Brasil como uma república federativa, promovendo e organizando o Estado brasileiro em uma autonomia do Estado e municípios. Afirmou os direitos individuais, garantindo um amplo conjunto de direitos e liberdade civil, como liberdade de expressão, reunião e associação. Também promoveu a democracia representativa, criou um sistema representante que faria eleito pelo povo, aumentando a participação política da população,
e objetivos da Constituição de 1824 eram estabelecer a monarquia constitucional, que criou um sistema político que equilibrasse o poder do imperador com a participação popular por meio do parlamento. Garantiu a ordem e a estabilidade, promovendo estabilidade política e social em um período de transição após a independência do Brasil em 1822. Olá, tudo bem? Meu nome é Natanael e hoje vamos falar sobre as constituições de 1824 e 1891. No Brasil, representam momentos distintos na formação do Estado brasileiro e na definição das estruturas de poder. Ambas estabeleceram divisões de poderes, mas com diferenças significativas em relação aos interesses que buscavam preservar. Sobre a divisão de poderes. A Constituição de 1824, o poder executivo era concentrado nas mãos do imperador, que tinha amplos poderes e podia nomear e demitir ministros, além de vetar as leis. O poder legislativo era do formato bicameral, composto pela Câmara dos Deputados, que eram eleitos, e pelo Senado, que eram cadeiras nomeadas pelo imperador. O legislativo tinha o papel de discutir e aprovar as leis, mas sua influência era limitada pela prerrogativa imperial. O poder judiciário era independente, mas sob a supervisão do imperador, que podia interferir nas decisões. Já na Constituição de 1891, o poder executivo era presidido por um presidente eleito diretamente, com um mandato de 4 anos. O presidente tinha o poder para nomear ministros e administrar o país. Já o poder legislativo também era do formato bicameral, composto pelo Senado Federal, os quais eram eleitos indiretamente pelas Assembleias Legislativas dos Estados, e pela Câmara dos Deputados, eleita diretamente pelo povo. Essa estrutura visava a maior representatividade da população. O poder judiciário era mais independente do que o executivo, com as criações de tribunais superiores e garantias de acesso à justiça. O importante são os interesses das constituições. A de 1824 refletia a aristocracia rural e a elite política. Com a manutenção do poder centralizado do imperador, a Constituição refletia uma tentativa de conciliar os interesses dos grupos liberais e conservadores, buscando estabilidade política em um período de transição e de formação da identidade nacional. Já a Constituição de 1891 buscou atender aos interesses da nova elite urbana e industrial, representando uma transição do Brasil agrário e monárquico para uma república mais democrática. Estava alinhada com os ideais republicanos e liberais, promovendo a descentralização do poder e o federalismo, refletindo os interesses das províncias e da população urbana. Olá, meu nome é Luiz Gustavo. Eu vou falar sobre os grupos políticos que estavam em conflito no ano de 1824 no Brasil. Os principais grupos políticos em conflito eram os liberais e os conservadores. Os liberais eram geralmente mais progressistas, defendendo a separação entre igreja e Estado-liberdade, de imprensa e a descentralização do poder, permitindo maior autonomia às províncias. Eles se inspiravam nas ideias do Iluminismo e na Revolução Francesa, buscando reformas que atendessem às demandas de uma sociedade em mudança. Por outro lado, os conservadores eram aliados da monarquia e da igreja, defendendo a manutenção da ordem social e a centralização do poder nas mãos do imperador. Eles eram mais cautelosos em relação às mudanças rápidas e acreditavam que a estabilidade do país dependia da preservação das tradições. Vou falar um pouco sobre as consequências. A repressão. O governo respondeu à revolta com força militar, resultando em uma repressão violenta aos liberais e um fortalecimento do poder do imperador. A instabilidade política, a revolta e a repressão contribuíram para a instabilidade política que continuou ao longo da década de 1820, levando às novas revoltas e à popularização entre os liberais e os conservadores. A abdicação de Dom Pedro I, a insatisfação com seu governo, culminou
na abdicação de Dom Pedro I em 1831, o que resultou na regência do Brasil até que seu filho Dom Pedro II pudesse assumir. Em 1891, os principais grupos políticos em conflito no Brasil eram os republicanos e os conservadores. Após a proclamação da República, a nova Constituição de 1891 instituiu um regime federativo, dando maior autonomia aos estados. Isso gerou descontentamento entre os conservadores, que temiam a fragmentação do poder e a perda de influência. Os republicanos, por outro lado, estavam ansiosos para implementar mudanças que fortalecessem a nossa república, ou a nova república. As causas. A revolta da Armada foi motivada por descontentamentos com a política do governo de Floriano Peixoto, que foi visto como autoritário e centralizador. Os militares, que esperavam maior participação na política, se opuseram à marginalização de seus interesses. Desenvolvimento. A revolta começou em novembro de 1891, com frotas navais se insurgindo contra o governo. Os revoltosos buscavam destruir Floriano, um novo governo. Consequências. O governo de Floriano Peixoto respondeu com forte repressão, e a revolta foi derrotada em 1894. No entanto, o conflito expôs as fraquezas da nova república e a fragilidade do apoio político entre militares e civis. Meu nome é Andrei e eu vou falar um pouco sobre quanto tempo durou e suas diferenças. A Constituição de 1824, ela durou cerca de 65 anos e ela esteve em vigor até 1889. Já a Constituição de 1891 durou cerca de 43 anos, estando em vigor até 1934. Já algumas das suas diferenças são a divisão dos poderes, que em 1824 o poder executivo era forte, com o imperador exercendo influência sobre os demais poderes. Já em 1891, a separação era mais clara entre os poderes, com maior autonomia para cada um. E outra diferença é na forma de governo, que em 1824 era uma monarquia constitucional, onde o imperador tinha grande poder e um papel central no governo. Já em 1891, era uma república federativa, com um sistema presidencialista, onde o presidente é o chefe de Estado e o chefe de governo.